Então, gente, dando continuidade à nossa aula, a segunda parte, né? Na segunda parte, nós abordaremos as enterobactérias enteropatogênicas. Então, como primeiro gênero, nós vamos falar sobre Shigella, né? Espécies de Shigella. Então, essa bactéria tem como principal hospedeiro os seres humanos e outros primatas não humanos, mas principalmente os seres humanos. São 4 espécies pertencentes a esse gênero: Shigella sonei, principalmente em países desenvolvidos, Shigella dysenterie, Shigella flexneri em países subdesenvolvidos e Shigella boide. A transmissão é orofecal, como para todas as enterobactérias enteropatogênicas, tá? E que essa transmissão está associada a más condições de higiene e a situações de subdesenvolvimento, né? Como esperado para as doenças, para as síndromes diarreicas, as crianças são mais comumente afetadas e esse micro-organismo apresenta uma alta infectividade, ou seja, apenas 10 bactérias são capazes de desencadear o processo infeccioso. A ingestão de 10 bactérias é capaz de desencadear o processo infeccioso. Essas espécies, né, Shigellose, que é o nome da doença, ou infecção por Shigella, normalmente, comumente está restrita ao trato gastrointestinal. Então, existem alguns relatos de presença de Shigella na corrente sanguínea de diferentes pacientes, mas são pacientes com AIDS, pacientes com outros quadros de imunocomprometimento de base, que realmente dificultam o sistema imunológico do hospedeiro para atuar contra esse micro-organismo. Mas em condições normais, né, em condições normais de imunidade, em pacientes com status imunológico bom ou pelo menos razoável, esses micro-organismos eles se encontram restritos ao trato gastrointestinal. Quanto à patogenia, o que acontece? A Shigella é ingerida, né, em fezes, alimento ou água contaminada, principalmente, que foram eliminadas pelas fezes de hospedeiros, de indivíduos doentes ou indivíduos portadores desse micro-organismo. Ao chegar no trato gastrointestinal, a Shigella interage com as células M, que são células associadas ao sistema de defesa, por meio do sistema de secreção tipo 3, que nós vimos na aula anterior. Essa bactéria induz a sua própria fagocitose, então, após atravessar a célula M, ela consegue se replicar nos tecidos linfóides da mucosa intestinal e depois consegue invadir outras células intestinais, outras células da mucosa intestinal, sem voltar para a luz intestinal. E nesse processo de invasão existe um dano da mucosa intestinal, existe uma perda da integridade de mucosa intestinal, o que contribui para a formação de microabscessos, principalmente no íleo, e para a produção de uma diarreia purulenta e sanguinolenta. Por que sanguinolenta? Porque existe a lise, a morte das células da mucosa intestinal. E purulenta porque o processo de invasão bacteriana atrai, né? É um processo que desencadeia uma quimiotaxia intensa, fazendo com que haja uma grande quantidade de polomorfonucleares nas fezes e na luz intestinal. Em quadros mais graves é observada a necrose da mucosa intestinal, o que contribui para a produção de pseudomembranas, né? Que seriam essas pseudomembranas estaria associada a essa descamação da mucosa intestinal devido à morte, à necrose das células da mucosa. A espécie Shigella dysenterie, ela é capaz de produzir uma toxina denominada de shigotoxina, que causa, além desse quadro diarreico mucossanguinolento associado à lesão da mucosa intestinal, causa também uma diarreia secretória, causa uma colite, né, inflamação do cólon hemolítica, então existe a lise, a quebra de eritrócitos, né, de hemácias, e pode desencadear um quadro renal, né, associado a uma síndrome hemolítica urêmica. Existem duas apresentações clínicas básicas, uma apresentação mais leve, associada a uma diarreia aquosa, com vômito, desidratação leve e moderada, e existe a disenteria propriamente dita, que a disenteria então está associada à lesão da mucosa intestinal.
Então, são observadas fezes sanguinolentas ou mucoides, dores abdominais intensas e infiltrado polimorfonuclear nas fezes, o que sugere realmente uma infecção por Shigella. Pronto, falamos de Shigella, né, um dos principais gêneros associados a quadros de infecção intestinal causados por enterobactérias. Uma outra enterobactéria enteropatogênica muito importante, de grande relevância, é o gênero Salmonella. Existem diversas espécies de Salmonella. A taxonomia do gênero Salmonella era muito confuso, né, sempre foi muito confuso ao longo do tempo. Mas hoje o que se estabeleceu é que todas as salmonelas, assim, as principais espécies de salmonela, os principais tipos, sorotipos de salmonela patogênicos para os seres humanos, eles pertencem à espécie Salmonella entérica. Seres humanos e outros animais de sangue quente, né, mamíferos, ou aves, pertencem à Salmonella entérica. Então nós temos Salmonella entérica, a principal espécie patogênica, mas existem diversos tipos patogênicos, diversos sorotipos patogênicos. Então, é Salmonella entérica TIF, Salmonella entérica paratif A, Salmonella entérica paratif B, Salmonella entérica cólera suis, Salmonella entérica tifimurium, Salmonella entérica enteritidis. Como esses nomes TIF, Paratif, Cólera suis, Tifimurium, Enteritidis não são nomes de espécie e sim de sorotipos, eles não são colocados em itálico, certo? Mas o gênero Salmonella é um gênero, não é um nome científico, então ele tem que estar em itálico. A espécie Salmonella bongori, ela é muito associada a répteis, né? Então, assim, existem relatos de infecção em seres humanos, mas não são muito comuns. Dentre as espécies de Salmonella entérica mais patogênicas, aos sorotipos de Salmonella entérica mais patogênicos aos seres humanos, nós temos a Salmonella tif, que causa a febre tifoide, somente em seres humanos. O principal hospedeiro e mantenedor dessa espécie, desse sorotipo bacteriano, é o ser humano. Temos os sorotipos Paratif A, Paratif B e Cólera suis, que estão associados a quadros mais invasivos de salmonelose, mas são micro-organismos que podem ter o ser humano como hospedeiro e mantenedor, mas está muito associado ao consumo de alimentos de origem animal, como carnes e ovos, né? Então, frango, ovos, suínos, bovinos, então podem ser importantes portadores desses micro-organismos e são associados a infecções mais invasivas. E os sorotipos Tifimurium e Enteritidis, principalmente associados também ao consumo de carne de frango ou de ovos, causam principalmente quadros de enterocolite, então causam infecções menos invasivas. Então, é uma bactéria que possui flagelos, é uma bactéria móvel, né? E os flagelos são flagelos peritríqueos porque é uma enterobactéria. Então, quanto à patogenia, nós já vimos, a transmissão é orofecal. Nesse caso, né, a gente pensa orofecal, mas a carne, o alimento, frango, carne e ovos, ele está contaminado com micro-organismos eliminados nas fezes dos próprios animais, não necessariamente existe uma participação humana direta aqui, dependendo da espécie do micro-organismo. Ou então água contaminada, alimentos contaminados, mas principalmente no caso da salmonela se pensa muito no contexto de zoonose, realmente, da transmissão por meio da ingestão de alimentos, né, de origem animal. Então, o micro-organismo é ingerido, elas invadem, né, as células M, assim como foi descrito para a Shigella. Só que, ao invés de invadir e fazer uma invasão intestinal, como foi descrito para a Shigella, essas bactérias, elas ficam no tecido linfóide associado às mucosas, onde elas se replicam, onde elas invadem macrófagos e, ao invadirem macrófagos, elas têm acesso à corrente sanguínea e à corrente linfática, né? Então, elas vão migrar por diversos tecidos linfóides, baço, medula óssea, depois migram para o fígado, migram para a vesícula biliar, podendo ser, inclusive, um importante agente de colecistite, né, que é a inflamação da vesícula biliar, até que, aproximadamente de 7 a 10 dias após a infecção inicial, elas voltam para
o tecido linfóide do intestino, voltam para a mucosa intestinal e têm acesso à luz intestinal quando são novamente eliminadas pelas fezes, né? Então, dando continuidade à manutenção desse ciclo epidemiológico. Então, existe a ingestão antes de causar um quadro diarreico imediato. Elas migram pelos tecidos linfóides, né? As salmonelas migram pelo tecido linfóide, retornando para a luz intestinal de 7 a 10 dias após o primeiro contato, após a infecção. Então, esse quadro aqui é a patogenia básica descrita para a febre tifoide, que tem, né, como causador Salmonella typhi, cujo principal hospedeiro, o principal reservatório é o próprio ser humano. E dentre os sinais, né, e sintomas descritos para a febre tifoide se observa, então, febre, cefaleia, meningismo, né, que é a sensação de inflamação das meninges, mas não existe uma meningite propriamente dita, às vezes é só pela liberação de imunomediadores ou de toxinas bacterianas, microbianas, e é um processo, é uma doença característica de países subdesenvolvidos, certo? Não é muito descrito em países desenvolvidos, porque está muito associada, já que o ser humano é o único hospedeiro, é o principal reservatório, está muito associada a realmente más condições de higiene, não só higiene pessoal, mas como higiene social, né, condições sociais adequadas. Existem algumas situações, como nós falamos, né, a paratife A, a paratife B e cólera suis, que podem causar infecções invasivas, principalmente em idosos e crianças e indivíduos imunocomprometidos, mas pode acometer indivíduos imunocompetentes também, e que vai acontecer esse processo que se assemelha à da febre tifoide, vai ter um comprometimento de sistema linfóide antes de haver um quadro diarreico, né? Mas aqui nós já temos a participação do consumo, na cadeia epidemiológica, o consumo de produtos de origem animal tem uma importância maior nesses processos aqui. E no caso da enteritidis da tifimurium, né, que seriam os sorotipos mais brandos, menos patogênicos, o mais observado é a ocorrência de diarreia secretória aguda. Não existe essa migração pelo sistema linfóide, né, pelo sistema linfático, pelos tecidos linfóides. Então, ocorre realmente uma diarreia secretória. O que é uma diarreia secretória? Uma diarreia com muita água, muito líquido, muita perda de líquido, e aguda, com menos de 6 horas que ocorre a ingestão dessa bactéria, já pode haver um quadro agudo de diarreia, e que normalmente é passageiro e autolimitante. E agora, a nossa terceira espécie de enterobactéria enteropatogênica é a espécie Escherichia coli. Escherichia coli é um pouco diferente de Salmonella e Shigella, porque Salmonella e Shigella, uma vez detectadas nas fezes, né, de seres humanos, você pode associar tranquilamente a um processo infeccioso, porque não é um micro-organismo que é considerado como um componente normal da microbiota intestinal humana. Entretanto, Escherichia coli é um componente normal, faz parte da microbiota comensal de seres humanos e de outros animais, diversas outras espécies animais. Então, é um micro-organismo extremamente ubíquo, ou seja, disseminado em diversos nichos ecológicos, né? E por causa disso, o diagnóstico de uma infecção intestinal por Escherichia coli não é facilmente estabelecido. É uma espécie de grande interesse clínico, porque tem uma grande importância para os processos infecciosos do trato gastrointestinal, mas existem cepas não patogênicas, que representam a maioria das cepas, e existem cepas patogênicas. Só que diferenciar uma cepa patogênica de uma cepa não patogênica não é tão simples assim. Então, nós podemos ter 10 indivíduos que possuem Escherichia coli no seu trato gastrointestinal e nenhum tem um quadro diarreico. Estão todos saudáveis, estão todos bem. E nós podemos ter 10 indivíduos que têm Escherichia coli no trato gastrointestinal e todos os 10 têm um quadro diarreico estabelecido. Então, para diferenciar, para você realmente conseguir associar Escherichia coli ao quadro infeccioso, não é tão simples e exige muitas vezes testes moleculares para detecção de genes que
que estão associados à produção de determinados fatores de virulência. Como falamos para todas as bactérias entropatogênicas, a transmissão e manutenção do ciclo epidemiológico da bactéria é a transmissão orofecal por meio da ingestão de água e alimentos contaminados, né? O próprio ser humano e outras espécies animais contribuem para a manutenção dessas cepas patogênicas no ambiente ao defecar perto de fontes de água, e aí existe então a ingestão dessa água não tratada, não existe fossa séptica, enfim, então não existe um tratamento adequado do esgoto e dos dejetos. E a patogenicidade dessas cepas, como eu falei, está associada então a diferentes fatores de virulência estruturais ou não estruturais, como adesinas diferentes que permitem uma melhor colonização, uma mais rápida colonização do trato gastrointestinal, a produção de toxinas que fazem com que ocorra uma diarreia secretória, ou que ocorra uma síndrome hemolítica urêmica, ou que ocorra uma síndrome hemorrágica. Então, os processos, o que vai diferenciar é a presença desses genes, né, vai diferenciar ser patogênico ou não, é a presença desses genes que codificam esses fatores de virulência importantes. Aqui é o crescimento de Escherichia coli, num AGA chamado EMB, que é a eosina azul de metileno, e que faz com que a Escherichia coli apresente essa coloração verde metálica. Então, existem, no mínimo, 6 tipos patogênicos específicos de Escherichia coli, tá? Nós temos a Escherichia coli enteroagregativa, que causa uma diarreia por dificuldade de absorção, então é mais comum em crianças, então ocorrem agregados bacterianos na mucosa intestinal, o que dificulta a absorção dos nutrientes, o que pode causar déficit cognitivo em crianças. Nós temos a Escherichia coli enterotoxigênica, que está associada à produção de 2 toxinas, a termolábio e a termostável. Então, são toxinas que são sensíveis ao calor, termolábio, e resistentes ao calor, termostável, e que causam um quadro de diarreia secretória aguda. Então, esse quadro aqui também é chamado de diarreia dos viajantes, que está muito associado àquelas pessoas de países desenvolvidos que vão passar férias ou vão a trabalho a países em desenvolvimento e bebem água de fonte desconhecida, não lavam os alimentos de forma adequada e acabam apresentando diarreias agudas autolimitantes. Normalmente, estão associados a essas toxinas e pode ser o tipo patogênico Escherichia coli enterotoxigênica, a sigla, né? Nós temos Escherichia coli enteropatogênica, que também dificulta os processos absortivos em crianças, né? Então, está associado a déficits cognitivos também, a subnutrição crônica e déficits cognitivos. Temos Escherichia coli enteroinvasiva, que apresenta um comportamento semelhante ao de Shigella, então ela consegue invadir a mucosa intestinal através das células M e causar uma lesão na mucosa intestinal, nas células da mucosa intestinal, e por isso se assemelha então ao processo de patogenicidade de Shigella. Temos a Escherichia coli produtora de chigatoxina, que também se assemelha à Shigella dysentery, que produz chigatoxina, podendo causar a síndrome hemolítica urêmica, e anteriormente era chamada de Escherichia coli enterohemorrágica, e nós temos Escherichia coli difusamente aderente, que ela se adere de forma difusa na mucosa intestinal, também interferindo com os processos de absorção. Quanto ao diagnóstico, né, você precisa procurar esse micro-organismo na mucosa intestinal, nas fezes, né, então deve-se realizar a coprocultura. Existem meios de cultura específicos para isso, considerando que as fezes são um espécime clínico, um material clínico altamente contaminado, onde existem uma infinidade de micro-organismos. Não adianta eu colocar fezes em um meio de cultura rico. Eu tenho que colocar buscando os principais enteropatógenos. Então, eu vou usar meios de cultura que permitam o crescimento de Escherichia coli, de Salmonella, de Shigella, principalmente deles 3. E aqui nós temos exemplos, H-TIG, H-EMB, eosina azul de metileno, que é esse aqui do verde metálico, H-Rectoin, que é esse aqui, que a Escherichia coli fica alaranjadinha, HSS, que é Salmonella Shigella. Então, são meios que permitem o crescimento desses micro-organismos. Não adianta pegar fezes e dizer assim, eu vou ver o que é que vai crescer aqui.
eu vou pegar amostras de fezes para procurar quem de fato pode causar infecção intestinal. Esses micro-organismos, uma vez isolados, são identificados, né? Por provas bioquímicas, como nós temos aqui observado, é realizado um antibiograma para ver qual a melhor droga para utilizar no tratamento. E lembrando que no caso de febre tifoide, né, a bactéria só vai ser observada nas fezes de 2 a 3 semanas após o início da infecção. Então, vai levar aí de 7 a 10 dias, às vezes até mais de 10 dias, 15 dias para chegar na luz intestinal e de fato ser detectada nas fezes. E no caso também de salmonela, né, principalmente quando se trata de febre tifoide, a hemocultura ela vai ser positiva na primeira semana de febre, porque depois ela sai da corrente sanguínea e volta para a luz intestinal. Então, para diagnóstico de febre tifoide, você tem que ter o timing adequado, o momento adequado de se fazer a coleta. Tá com febre? Você pensa na hemocultura. Ah, teve histórico de febre, já está ficando melhor e agora começou um quadro diarreico, aí você pensa na coprocultura. O tratamento, a maioria desses quadros diarreicos é autolimitante, né? O ideal seria utilizar drogas mais simples para tratar, quando necessário. Então, às vezes, você até pode ter um portador são, mas é melhor não tratar do que, se o paciente estiver bem e for autolimitante, é melhor não tratar com antimicrobiano do que ficar causando pressão seletiva e aumentar a prevalência de bactérias resistentes no nosso meio. Então, a gente tem que evitar a resistência a antimicrobianos. Em relação a controle e prevenção, são medidas de higiene pessoal, educação, controle sanitário, controle de água, de alimentos, melhoria das condições de moradia, tratamento de esgoto, saneamento básico, são medidas gerais de higiene, tanto pessoal quanto higiene comunitária, social.